Olá, friends! Eu sou a Frisa, tô aqui com o Luiz. Oi, Luiz. E aí, galera, aqui é o Luiz. A gente veio aqui hoje gravar mais um episódio do nosso podcast para vocês. A gente vai tentar explicar, contar um pouco, compartilhar as ideias sobre o que está acontecendo agora. A gente sabe que 21 Pilots está voltando, está vindo aí. Mas para entender o que está acontecendo agora, a gente vai voltar um pouquinho alguns meses atrás, quando a gente começou a receber os indícios, os conteúdos para a nova era, que a gente não sabia o que era ainda. E aí a gente vai chegar até o que está acontecendo hoje, dia 18 de fevereiro, porque tá tudo rolando a milhão, tem muita coisa acontecendo, a cada momento a gente tem uma atualização nova. Então, se vocês estão um pouco perdidos, continuem assistindo esse episódio. Se vocês querem entender mais o que aconteceu antes, na era Trent, na era Dima, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, a gente tem alguns vídeos explicando. Dá uma olhada aqui no Spotify também, a gente tem alguns episódios anteriores do podcast que podem ajudar vocês. E já sigam a gente no Twitter, quem não segue, ativem as notificações, porque como eu falei, tá tudo acontecendo muito rápido o tempo todo. A qualquer momento a gente pode ter uma nova atualização aí, vocês não vão querer perder nada, né? Então vamos lá, para começar, a gente vai mencionar o primeiro acontecimento que começou a levar a gente para a nova era, só que a gente não sabia ainda, a gente sabia que era alguma coisa, mas a gente não sabia o que era. Que foi o vídeo lançado em novembro do ano passado com o Ned's Cozy Fireplace. Era um vídeo aparentemente sem significado nenhum, porque era um vídeo de 10 horas de música instrumental do 21 Pilots rolando no fundo. E a imagem era o Ned numa lareira, só curtindo as músicas. Mas repito aqui que o vídeo tinha 10 horas, né? Então, um pouco peculiar. Isso lembrou bastante a gente da música de Natal que eles lançaram, Christmas Saves the Year, que foi mais ou menos na mesma época, né? Uma coisa natalina. E eles lançaram como se não fosse nada. Porém, a gente sabe hoje, a gente descobriu um pouco depois, que lá na capa de Christmas Saves the Year tinha escondida lá a frase Psy is Propaganda. Então eles já estavam dando pra gente o nome do próximo álbum e mais ou menos do que ia se tratar essa narrativa. Não foi tão diferente assim com o Ned's Cozy Fireplace. O vídeo, de maneira geral, tem muitos easter eggs sobre a história da banda, tem itens que eles utilizaram em clipes anteriores, durante shows, por exemplo. Tinha a máscara de Lane Boy lá escondida, tinha as Neon Gravestones desenhadas, tinha a fitinha amarela do Trent, tinha várias coisas nessa linha. A gente não vai citar tudo aqui, porque a ideia é focar no que realmente trouxe alguma luz em relação à nova era e deu uma continuação na narrativa. E aí a coisa mais importante que aconteceu, que apareceu nesse vídeo do Ned, foi um bilhete escrito para o Ned. Então, estava escrito lá, Ned, eu vi o Clancy e o portador da tocha, assim como Kions disse. Espero que você esteja bem. Rolou uma polêmica em relação a esse bilhete, porque logo embaixo dele, a gente consegue ver que tinha um iPad, um espelho, alguma coisa que refletia. E aí, o reflexo estava exatamente no nome do Ned. Então era como parecia, olhando, né? Parece que alguém escreveu para o Ned e está assinado Ned também. Então, se foi isso, a gente sabe que existem vários Neds, né? O clipe de The Outside mostrou isso pra gente. E aí poderia querer dizer que é um Ned tentando se comunicar com o outro, ou talvez não seja nada, talvez realmente seja só um reflexo e a gente não sabe quem escreveu esse bilhete. Mas o fato é que ele tá dizendo aqui que viu o Clancy e o portador da tocha. Aí vamos relembrar o clipe de The Outside. No clipe de The Outside, a gente tem o Josh, que seria o portador da tocha, porque ele tá realmente segurando a tocha, além de ser líder dos bandidos. E o Tyler tá andando junto com ele, lado a lado o tempo todo. Então, pensando nisso, o Tyler seria o Clancy. A gente volta para essa teoria, porque no bilhete aqui alguém tá dizendo que viu o Clancy e o portador da tocha. Quem tá com o portador da tocha é o Tyler nesse contexto. E aí isso faria com que ele fosse o Clancy. E ele diz aqui ainda, assim como o Kions disse. O que é mais um indicativo pra gente de que o Kions estava do lado dos meninos. Talvez não 100%, porque ele ainda é um bispo, mas ele estava tentando ajudar os meninos aí de alguma forma, porque ele estava se comunicando com os Neds,
E a gente sabe que pelo menos aqueles Neds são do bem, né? Eles também ajudam o Tyler lá a fazer o ritual e da psicocinese no clipe de The Outside. Então, se o Kion está do lado dos Neds e tá avisando que ele viu o Clancy, que ele viu os portadores das tochas, provavelmente o Kion estava tentando avisar que o Clancy ainda estava vivo, sim, independente do que Dima tinha falado. E o Kion está do lado do bem, né? Ele, apesar de ser um bispo, tá tentando ajudar os meninos lá de alguma forma. Ainda que sob esse bilhete, outra coisa que a gente percebeu é que tinha algumas letras faltando em algumas palavras do que estava escrito. E aí, se a gente juntasse essas letras, a gente formaria a frase a date, que quer dizer uma data. Então, por enquanto, essa é a única informação que temos, uma data. Sei lá qual. Indo adiante mais umas 2 semanas aí, sem acontecer nada, desde o lançamento desse vídeo aí de 10 horas, né, com o Ned. Mas especificamente no dia 12 de dezembro, apareceu um anúncio no Instagram, começou a ser veiculado um anúncio no Instagram, que dava para o vídeo no YouTube, era um chamado para os fãs assistirem o vídeo mesmo, mas que foi percebido que logo em cima, na borda, tinha um quadradinho que ficava piscando em determinados momentos. Como os fãs de Tornado Pilots já são conhecidos, né, por procurar qualquer fio de cabelo, onde quer que seja, descobriram que isso poderia ser um código Morse. Tentaram traduzir aí, viram lá qual seria as ordens e acabaram chegando na palavra books, livros. E para quem assistiu o vídeo, né, para quem já viu algumas imagens, é como se o Ned tivesse sentado numa biblioteca com uma lareira, então tem vários livros, inúmeros livros nessa prateleira. A partir disso, todo mundo começou, obviamente, a analisar a posição de livros, a quantidade de livros que teria lá, e a conclusão que chegaram, que fazia mais sentido no momento, era que em cima da lareira tinha alguns livros deixando espaços vazios, com a separação entre eles, como se fosse uma separação mesmo de data. Tinha 2 livros de um lado, 2 livros de outro, e, se eu não me engano, 9 livros no final. No início até acharam que seria a coluna inteira lá de livros, que formavam 24 livros, então ficava como se fosse 2224, algo como o dia 2 de fevereiro de 2024, mas acabou chegando o dia e não era nada. Então a gente partiu para a segunda teoria, que seria 229, no caso, o que transformaria em 29 de fevereiro, se a gente for pegar o padrão estadunidense de data. Então, a gente ainda tá nessa espera. Será que vem alguma coisa aí? É apostado que seja a data mais provável para um novo single. Todos os indícios estão apontando para o dia 29, né? Inclusive, lembrando que lá no bilhete do Cozy Fireplace, a gente conseguia ver a frase a date, né? Escondida, que nem eu comentei. Então, eles já estavam lá, talvez, dando indícios para a data, talvez, do dia 29 de fevereiro. Vamos continuar nas expectativas, né? Será que 3 meses antes disso tudo eles já estariam dando uma data pra gente? Eu não duvido de nada com Ou a esses gente vai ser dois aí. palhaço mais uma vez? Também é uma possibilidade. Mas eu acredito muito que sim. Eu acredito muito que vem alguma coisa aí nessa data. Mesmo que o single possa acabar vindo antes, mas eu acredito que essa data tem alguma importância. Eu também acho. E o que a gente vai falar a seguir comprova mais ainda essa teoria da data do dia 29. Porque a terceira coisa que aconteceu em relação a essa nova era foi o dia que o Insider, Outguy, que é um insider bem conhecido, ele costuma acertar bastante coisa, ele fez um post, não lembro aonde, mas ele fez um post comentando que. No Reddit, isso comentando que a gente teria muitos lançamentos nas próximas semanas, e aí ele citou Linkin Park, Kings of Leon, acho que Pearl Jam, né? Isso. Ele citou essas três bandas e falou que iam lançar nas próximas 2, 3 semanas. E aí ele disse também que o 21 Pilots tinha um novo lançamento vindo aí daqui a umas 3 semanas. E ele fez esse post lá pelo dia 6 ou 7 de fevereiro. Então, se a gente for ver com as datas, vai dar exatamente a última semana aí no final do mês, lá pelo dia 29, justamente. E o curioso é que todas essas outras bandas que ele falou lá atrás que iam lançar coisas, realmente lançaram. Já aconteceu todos os lançamentos que ele tinha previsto lá Isso. Ou eles já atrás. lançaram, ou já anunciaram também lançamentos.
Isso, Então, eles é já bem confirmado mesmo. Esse Inside, ele é bem conhecido, ele inclusive já acertou lançamentos do próprio 21 Pilots. Inclusive, na era Psy, ele acertou a data de lançamento de Shy Away. é improvável que ele tenha acertado coisas da banda antes e que ele tenha acertado 3 bandas e que ele vai errar dessa vez justamente só o 21 Pilots. Não faz sentido, né? Então a gente tá botando muita fé realmente nessa data do dia 29. Bom, e aí agora que o negócio começou a ficar mais concreto, começou a ficar mais real e começou a ficar mais louco nessa semana, porque ele falou isso lá no dia 6 de fevereiro, começo do mês. Eu confesso que eu até falei, deve vir aí, mas eu deixei um pouco de lado porque não estava acontecendo mais nada. Mas essa semana, todas as nossas dúvidas foram sanadas, porque a gente começou de fato a ter atualizações vindas quase que diretamente da banda, né? A primeira coisa que aconteceu, para quem não estava presente, ou para quem estava também, para se lembrar, foram as fitas vermelhas que foram adicionadas nas capas dos álbuns e nas capas das músicas dos meninos nas plataformas digitais, no Spotify, no YouTube Music. E vale salientar também que nesse exato dia, o último álbum da banda estava completando 1000 dias de lançamento. E esse anúncio foi feito às 10 horas da manhã no horário dos Estados Unidos. Então, já tem essa numerologia aí no 10, no 1000. Tá vendo? Nenhuma data, nenhum número é aleatório com eles. Não dá pra gente deixar as coisas passarem assim, né? E outra coisa curiosa que chamou a nossa atenção no primeiro momento é que essas fitas vermelhas que estavam cobrindo as capas e músicas dos meninos, elas eram exatamente iguais às fitas que eram usadas no Trench, o Durex lá, mas ele era usado em diversos lugares, nas roupas, até no clipe, no vídeo do Cozy Fireplace. O bilhete que eu comentei do Ned, ele tá grudado com as fitas amarelas do Trent. Então são as mesmas fitas, só que dessa vez elas estão vermelhas. E é claro que o vermelho automaticamente remete a gente ao Blurryface. Então, eles estão usando um símbolo do Trent, só que com as cores do Blurryface. Apesar de não ser exatamente o vermelho do Blurryface, né? A gente já sabe agora que é exatamente o tom de vermelho da capa do Regional at Best, né, Luiz? Um vermelho mais alaranjado, isso. Acho até o nome é Cinnabar, se eu não me engano, o nome da cor. E outro Inclusive, detalhe é que se a gente for olhar no seletor de cores, o código RGB dessa cor é exatamente 2929, eu acho. Então, mais uma vez, o número 29 aí bem forte na nossa cara. tá quase muito óbvio pra ser verdade, né? Mas não é possível que não tenha alguma coisa no dia 29, tá? Bizarro. Só se ele realmente quer trollar muita gente. Também não duvidaria muito não, viu? Mas outra questão sobre as fitas que chamou a atenção é que elas não estavam posicionadas em lugares aleatórios no álbum, ou também não estavam posicionadas sempre no mesmo lugar, por exemplo, sempre na parte de cima da capa do álbum. Não, elas estavam sempre posicionadas em cima dos olhos na capa. Então, na capa do Vessel, ela tá cobrindo os olhos dos dois senhorzinhos lá, dos vovós. Na capa do Blurryface, ela tá cobrindo o olho do Blurryface. Na capa do Trent tá cobrindo os olhos do Clifford e na capa do Psy tá cobrindo os olhos do Trash. E a fita não aparece no Self-Titled. É o único álbum que não tem a fita aparecendo. E isso pode ser por alguns motivos. Pode ser porque a narrativa de fato começou no Vessel. A gente acredita que não, porque tem muitas músicas no Self-Titled que se conectam perfeitamente com a narrativa de Trent, de Dima, especialmente a Cara, Torch, a Death. Então a teoria que tem mais feito sentido na nossa mente é porque o Tyler considera o início da banda e o início da narrativa a partir de quando o Josh entrou na banda, né? Que foi no Vessel, no Original at Best, né? Mas o Original at Best não tá no Spotify. Então seria a partir da era do Vessel. Então essa é uma das teorias que tem surgido por aí em relação ao posicionamento das fitas. No começo, quando as fitas começaram a ser atualizadas, elas não estavam em todas as músicas dos álbuns. E aí surgiu a teoria de será que eles estão tentando mandar alguma mensagem pra gente? O que quer dizer essas músicas que têm as fitas? Só que hoje, pelo menos o meu Spotify já tá com a fita em todas as músicas. Então a gente acredita que foi só um delay para atualizar mesmo. Não foi nada. Isso. Um detalhe também curioso sobre a fita na capa do Blurryface é que
ela tá posicionada justamente em cima do visual que representaria a música Heavy Dirty Soul, que seria a música que representa o Bispo Kions, que, como sabemos, para quem também acompanhou o nosso último episódio do podcast, o Kions é o bispo que faleceu, que morreu, foi assassinado no clipe de The Outside. Tragédia. Então, além de ser o rosto, ainda tem também umas teorias de que os olhos do Thrash estão na capa do Blurryface. Eu, particularmente, não sei se acredito muito nessa teoria. Eu acho que deve ser só uma coincidência em parecer. Não sei, não existe muita coincidência com essa banda, né? Mas tem também essa curiosidade na capa do Blurryface, né? Não tem exatamente um rosto para estar cobrindo, por mais que a gente saiba que o Blurryface está escondido ali atrás dos visuais. Mas tem essa questão de estar cobrindo a música que representa o Kions. É bem enigmático, bem enigmático. E o fato de estar cobrindo olhos também é bem enigmático, né? A gente sabe que olhos são uma grande parte da É uma estética das bandas. simbologia bem importante para a banda. Sim, Tem o trauma lá do hiato entre o Blurryface e o Trench, que olhinho fechando. só envolveu olhos. É. E até a letra de The Outside, que ele fala que vai cobrir os olhos para que ele não durma de novo. Então na letra ele tá fazendo referência a dormir de novo, igual foi no hiatus do Trent. E tá falando de cobrir os olhos com fita, que é exatamente o que eles estão fazendo aqui agora nos álbuns. Então, né, tem alguma coisa por trás aí grande acontecendo. Sobre o tom de vermelho, que a gente comentou que não é o vermelho do Blurryface, outra coisa muito interessante é que é um vermelho mais claro, né? Não é um vermelho tão vivo, tão forte quanto o do Blurryface. É quase como se tivessem misturado o vermelho do Blurryface com o amarelo do Trent. E aí virou esse tom de vermelho um pouco mais claro, alaranjado. Que são exatamente as cores dessa nova era. Que a gente vai chegar nisso também, mas a gente já tem uma logo nova. E a logo é justamente uma questão de fogo, assim, né? É vermelho e amarelo, que se transforma num vermelho mais claro, um alaranjadozinho. Então, tudo tá se conectando aos poucos aqui na nossa mente. Assustador. Bom, depois das fitas vermelhas, como se não fosse suficiente, a gente estava inclusive comentando no Spook, tipo, meu Deus, o que será mais que vai acontecer? E aí a gente, de brincadeira, falou, meu sonho é que atualize o site Dima.org. E eu lembro que até o Luiz comentou, uma carta nova do Clancy a qualquer momento. E esse a qualquer momento veio literalmente 5 Realmente minutos foi a depois. qualquer momento. Pela primeira Foi. vez a gente acertou um a qualquer momento, sem nem esperar. Foi quase que simultâneo, a gente manifestou o negócio. Então veio aí mais uma carta de Clancy depois da última atualização do site, que foi em 2022, né? Mas dessa vez, pela primeira vez, né, não foi uma atualização no site, como a gente imaginou. Exato. Eles conseguiram enviar cartas para os fãs, para 1.500 fãs, como a gente descobriu depois, né? Mas imagina a loucura, do nada, e o timing perfeito, né? A gente tinha acabado de começar a ver as primeiras coisas da nova era e minutos depois pessoas recebem cartas em casa. A gente estava tentando entender o que estava acontecendo ainda e de repente, e aí, pessoal, chegou isso aqui no correio. Eu achei que era brincadeira, eu achei Eu que achei era que era fake alguma coisa. made. Exato, eu achei que os fãs tinham feito pra trollar e falar, Dima me mandou uma carta. Só que daí começou a aparecer mais. E mais pessoas recebendo carta. Eu falei, não é possível que tudo isso de gente em cantos diferentes dos Estados Unidos tenham combinado de se mandar uma carta fake. Não pode ser. E não era fake mesmo, era verídico. Então, bom, primeira coisa que chama muita atenção é justamente o fato de ser uma carta enviada pelo correio, né? É uma coisa muito mais forte do que simplesmente atualizar o site. Exige mais poder, né? Você mandar uma carta física para alguém. E essa carta também muito poderosa, assim, por si só, né? O Clancy diz que não está tão assustado como costumava estar. Ele começa a falar que o mistério deles, eles sendo os bispos, né, começa a esvanecer, a desaparecer, conforme um método para derrotá-los se torna cada vez mais claro. E aí a gente sabe que ele está falando da psicocinese que a gente viu no clipe de The Outside. Mesmo se a gente não soubesse, ele continua a carta e aí ele deixa muito óbvio pra gente que ele está falando disso. Porque aí ele diz que também que ele não se sente mais impotente, que ele consegue superá-lo, ser mais inteligente do que os bispos. E aí ele menciona diretamente que o novo poder da psicocinese funcionou. E ele acredita que pode funcionar novamente.
Então aqui claramente ele tá fazendo uma referência ao clipe de The Outside, em que o Tyler utilizou o poder da psicocinese no cadáver do Keons, né, pra botar fogo em Dima. Foi literalmente isso que ele fez. E ele tá falando que acha que pode funcionar de novo. Então ele já tá dando um spoiler pra gente que a psicocinese é o caminho pra derrotar os bispos, ele descobriu, e ele vai tentar continuar utilizando esse poder pra derrotar os outros bispos, pra derrotar Dima de uma vez por todas. É o que deu E a entender aqui. é uma ótima forma de começar essa nova era, né? Como bem sabemos, esse vai ser o último álbum dessa narrativa. Tyler já confirmou, o Josh já confirmou. Então, começar essa era, por mais que de uma forma não tão oficial, mas iniciando essa guerra, né? Travando essa batalha com os bispos, mostrando que vai ser um confronto final, é muito interessante. Então, deixa a gente bem ansioso pro que pode estar vindo. É literalmente o começo do fim, né? Tristeza. Mas isso ainda conecta com o que eu falei da cor, de misturar o vermelho do Blurryface com o amarelo do Trent, porque a ideia que passa é justamente essa, né? É a batalha do Blurryface, que aconteceu no álbum Blurryface, só que é uma batalha que agora tá sendo misturada com os sentimentos do Trent. O amarelo a gente sabe que representa a esperança, é uma cor mais positiva, mais leve, o momento que o Tyler tava um pouco mais fortalecido. Então, essa batalha que vai ser travada agora nesse álbum não é uma batalha tão sanguinária como era no Blurryface, com aquele vermelho fortão. E também não é uma coisa tão de boa só com o amarelo do Trent, mas ele tá misturando esses dois sentimentos. Então é bem bacana a gente olhar pra isso. Na carta do Clancy ainda, ele fala que. Ele diz aí, dá uma descrição física de onde ele tá, né? Ele fala que tá lá, olhando pra baixo, na linha onde a água se encontra com a areia, que é uma linha de início, que ele define como uma linha de começo, uma linha inicial. E ele fala que o tempo todo ele sabe que existe uma linha de chegada atravessando o estreito. E aí o curioso aqui é que a palavra estreito está com letra maiúscula. A gente vai falar disso daqui a pouco. E no final ele faz uma referência às cartas antigas lá do Clancy, ao começo da Era Trent, quando a gente não sabia de nada que estava acontecendo, mas ele já estava mencionando essas frases aqui. Por exemplo, a bússola deles mente. De novo, ele falando que a bússola mente, mas a minha permanece verdadeira. Então, por que para quem estava lá no começo da Era do Trent, vai lembrar que nas primeiras cartas do Clancy a gente começou a ter essas referências à bússola e dizendo que a bússola mente. E foi aí nesse contexto de carta de Clancy também que a gente descobriu a fase East is Up, que é feita num contexto de que o Clancy mesmo disse que o muro oeste estava bloqueado, então a saída seria o leste, que seria para cima, só que na verdade o leste não fica para cima, né? Numa bússola certa. Por isso ele escolheu o jeito de dizer isso para os outros, falando que a bússola deles mente, mas aqui ele fala que a minha permanece verdadeira. E ele diz que deixou para trás chamas, flâmulas de inspiração e que espera que qualquer faísca que tenha sido deixada para trás cresça para se tornar uma tocha. A gente sabe que a tocha é o símbolo dos bandidos, bem forte na era Trent. O Josh, inclusive, começava os shows entrando no palco com uma tocha, tinha carro pegando fogo, então fogo e tocha são muito presentes da era, desde a era Trent. É uma questão simbólica também do Josh indicar o caminho, meio que abrir o caminho com as tochas, os bandidos, né? Não só o Josh. Então aqui é essa ideia também que ele está transparecendo pra gente. E no final ele encerra a carta dizendo que juntos nós podemos criar um inferno. E é por isso que todas as teorias, muitas teorias estão apontando agora para o fato de que o próximo álbum provavelmente se chamará Inferno. Eu particularmente acredito nisso. Embora seja um pouco óbvio, porque ele literalmente falou aqui, mas eu acho essa frase muito impactante e faria todo sentido com o que a gente já está entendendo do contexto desse próximo álbum. Sim, só salientando também que inferno em inglês não necessariamente seria uma tradução direta para hell. Uma tradução não, né? Sim, Não seria um equivalente para hell. Seria uma chama muito grande, seria muito fogo. Mas sim. não necessariamente é um inferno no nosso contexto. Tem ainda, se eu não me engano, tem uma tradução mais, sentido mais figurado de inferno, que é tipo, não inferno, seria caos, assim, pandemônio. Isso. Não um inferno físico mesmo, de hell. Ele realmente está Então, convidando para uma rebelião. Eles exato. vão dar um confronto. Assim como uma das primeiras cartas do Clancy lá, que foi lançada antes do clipe de Jumpsuit, ele faz exatamente isso. Ele estava convocando as pessoas para ajudá-lo, né? Ele até fala do Cover Me na carta.
dizendo que vai existir um confronto, um embate, e ele precisaria de ajuda. Só que aqui é um embate muito mais bélico, é um confronto, não é mais um embate, ele quer só destruir tudo, botar fogo em tudo. E aí ele Isso. vai precisar de ajuda para fazer isso. E ele já começa isso também naquela carta de The Outside, que ele narra o clipe do The Outside, que ele no final diz que faz tempo que não vê os bandidos, mas que espera que todos ainda estejam de pé no plano que o portador da tocha fez. Então Sim, ele só confirma essa ideia. sim, sim, sim. É muito forte. Bom, essa carta do Clancy, que foi recebida pelo correio por alguns fãs, primeiro de tudo, ela tinha 4 páginas. A gente deu uma lida aqui por cima, na primeira página, só que não era só isso que a gente tinha. Aqui do lado da carta, no papel, a gente tem bem grande a palavra, tudo escrito em vermelho, isso que eu vou falar agora. O que já por si só é representativo, né? Então aqui do lado a gente tem bem grande escrito Evidence. E do lado disso a gente tem o mapa de Dima desenhado, só que dessa vez ele tá um pouco diferente, porque ele tá, primeiro, vermelho. É... Então a gente só conhecia o mapa de Dima até agora com cores pastéis, as cores do Sai, uma coisa bonitinha. Aqui tá vermelho. E ele tá sem as torres, né, Luiz? Isso, não tem as 9 torres centrais dos bispos, dos distritos dos bispos. Isso. Então tá um pouquinho diferente, um pouco desconfigurado esse mapa, mas a gente sabe que é um mapa de Dima. E aqui do lado também tá escrito que esse documento é uma transcrição de uma fonte classificada, uma fonte secreta. E aí ele diz também que a classificação original, contato e contexto foram preservados, foram mantidos, né, em segurança máxima, de acordo com os protocolos de segurança do Conselho de Dima. E ele também, por fim, diz que o manuseio e distribuição desses documentos estão sujeitos a medidas, provisões a serem tomadas pela organização de Dima. Ou seja, esse documento aqui, essa carta, é um documento do governo. A gente não tem, quem recebeu essa carta por correio não tem em mãos a carta que o Clancy escreveu. Essa carta aqui foi transcrita. O governo de Dima transcreveu essa carta, por isso está escrito aqui signed Clancy. Não é a letrinha cursiva do Clancy que escreveu o nome dele no final. O Conselho de Dima colocou aqui dizendo que o Clancy que assinou essa carta. E o que fica muito forte aqui é que é um documento mega secreto, mega perigoso, né? O governo de Dima coloca esses rótulos todos classificando a carta como perigosa. Eles entendem que isso aqui é uma arma, quase uma bomba, né? Com tudo isso que eles colocaram de frase dizendo que tá sendo mantida em segurança, sob sigilo, tem que o manuseio dela tá se você manusear essa carta, você pode sofrer medidas legais pelo Conselho de Dima. Então, uma coisa muito forte. Essa carta aqui não é pouca coisa para eles, não. Na segunda página da carta, a gente tem o mapa de Trent. Não é a primeira vez que a gente está vendo esse mapa, a versão final. A primeira vez a gente recebeu lá no clipe de The Outside, junto com o clipe de The Outside, foi lançado, acho que 2 cartas do Clancy e esse mapa. Só que tem uma particularidade nesse mapa, né, Luiz? Isso, logo no cantinho a gente consegue ver entre o Porto Vial, que a gente já conhecia do outro mapa, e a ilha Voltsoy, que foi a ilha onde foi gravado o clipe de The Outside, a gente consegue ver em letras pequenas, bem difícil de ler mesmo, tá bem legível, mas é o Estreito Paladino, que com teorias e o que a gente acha que é mais real mesmo, que é mais possível, é que esse estreito fica onde eles percorreram no clipe de Saturday, onde eles saíram lá do porto, que fica em frente à cidade de Dima, e vão até aonde eles chegaram nessa ilha, né, que é a Voltsoy. Sim. E eles falam desse estreito, o Clancy fala desse estreito na carta, né? Ele não cita nomes, mas é o estreito que eu falei que aparece com letra maiúscula, é esse. E ele tá dizendo, né, que ele tá olhando para baixo, ele tá vendo esse estreito. Então a gente, olhando para esse mapa, a gente consegue saber aonde que o Clancy tá, mais ou menos, né? Outra coisa sobre esse mapa que é interessante é que tem uma bússola aqui embaixo. Só que essa bússola tá diferente, porque se a gente for olhar, tá bem pequenininho, difícil de ler, mas o N, que seria de norte, né, de north, tá aqui do lado esquerdo da bússola. E a gente sabe que não é, a bússola de verdade não é assim, né? O norte fica para cima, é norte, sul, leste, oeste de cada lado. Não é isso que está acontecendo aqui. E isso faz referência, claro, ao que o Clancy falou na carta dele, que a bússola deles mente
mas a minha continua verdadeira. Então, tipo, a bússola deles, que mentiria, provavelmente é a bússola de verdade, né? A bússola com o norte para cima. A bússola do Clancy, que é a verdadeira, mostra o leste sendo para cima, que seria para onde eles vão escapar. E aí a gente vê aqui claramente que o leste está apontando justamente para Voltzoy. Então, provavelmente é isso que ele quer dizer com essa bússola aqui. Na terceira página da carta, a gente tá, bom, de novo está escrito, né, que é o município sagrado de Dima, a unidade vialista, a unidade do vialismo. Vocês não sabem, não estão um pouco perdidos no que é o vialismo. Dá uma olhada nos conteúdos anteriores que a gente fez lá no nosso YouTube e também os podcasts que a gente fez explicando sobre a era Trent, sobre o conceito dos bispos, porque o vialismo vai ser bem importante para essa era, a gente já consegue dizer isso aqui. Foi assim que a gente descobriu que 1.500 cartas foram enviadas para os fãs, porque a gente tem um quadradinho aqui embaixo, tem um número escrito a caneta, talvez não a caneta de verdade, mas enfim, parece caneta, letra cursiva. E do lado dele a gente tem um /1500, ou seja, nesse caso aqui da carta que eu estou olhando, é a carta 699 de 1.500 que foram enviadas para os fãs. Ou seja, é muita carta. Será que quer dizer alguma coisa esse 1.500, 15, 0? Sei lá. Não sei. O fato é que mandaram para 1.500 pessoas, é bastante gente. Aqui embaixo a gente tinha de novo o mapa de Dima sem as torres dos bispos. E embaixo a gente tem o site do Dima.org com o link para as cartas de Clancy. Algumas pessoas acharam que poderia ser coisa nova, abriram o site, viram um monte de coisa do Clancy, ficaram em pânico, mas não, isso daí são as cartas antigas, tá? Que a gente já leu, já traduziu, que a gente já sabe o que são. Embaixo do link tem um parágrafo aqui dizendo o seguinte: nós recentemente acessamos documentos internos que pertencem ao caso nananana, delinquente Clancy contra o município sagrado de Dima. Nessa investigação em andamento, estamos convocando qualquer um com conhecimento sobre o paradeiro do acusado que se manifeste e venha a público com informações relevantes sobre o caso. É requerido que todos os habitantes de Dima cumpram com o seu serviço, com sua função, e tragam todos os inimigos do vialismo e dos seus ensinamentos para uma justiça rápida. O que a gente pode entender disso daqui, né? Bom, primeiro, essa carta aí, a gente falou que era um documento do governo, documento secreto. Mais do que isso, a gente está vendo aqui que é o documento do julgamento do Clancy contra o município de Dima. Então, número 2, o Clancy não morreu. E é por isso, talvez, que eles estão escondendo essa carta e esses documentos com todas as forças, porque eles querem que todo mundo ache que o Clancy morreu. Mas agora todo mundo sabe que ele fugiu, na verdade, né? Então, só que se esse documento do governo vazar e for para as mãos de alguém, todo mundo vai saber com certeza que ele não está morto. E, na verdade, está em julgamento. Além disso, ele diz aqui também que a investigação está em andamento. Então, de novo, ele não morreu, não é uma investigação antiga que já está encerrada. Não, o caso não está encerrado, está rolando agora. E o mais forte é que eles meio que suplicam as pessoas que se manifestem e ajudem eles a encontrar o Clancy. Então eles meio que desistiram já, eles não conseguem encontrar esse mano. E mais do que isso, eles apelam para uma chantagem emocional aqui e manipulação religiosa, né? Dizendo que as pessoas de Dema têm a obrigação de cumprir com o serviço, a função delas, e elas precisam ajudá-los a combater os inimigos do vialismo e precisam dar uma justiça rápida para essas pessoas. Então é algo muito forte. Eles têm a obrigação de fazer isso, de combater os inimigos do vialismo, mesmo eles acreditando nisso ou não. Assim como a carta do Clancy lá estava assinada, né? Colocaram uma assinatura lá do Clancy. Essa daqui, essa parte que eu li agora, está assinada pelos honoráveis bispos do município sagrado de Dima. Então, se existia alguma dúvida, não existe mais. São os bispos que estão emitindo esse documento aqui. E olhando essa mesma página mais a fundo, a gente consegue ver lá no final, em uma fonte diferente, inclusive, uma fonte mais cursiva, mais bonitinha, a gente lê a seguinte frase: tomar medidas excessivas na tentativa de corrigir ou reparar um erro, fraqueza ou problema. Ao pesquisar isso, jogar no Google, a gente consegue ver que é a exata definição do dicionário Oxford para a palavra overcompensate, ou seja, compensar demais numa tradução livre.
Então, a gente vê o quê? Isso aí seria o título para uma música? Por que eles colocaram essa definição aí embaixo? Algum motivo tem, né? Com certeza. Mas o Com que será? certeza. Muitos apostam que é o nome de uma música ou a letra de alguma faixa que pode estar ali. Meu palpite é que o primeiro single vai chamar Overcompensate. Eu acho que tem toda a cara. E uma coisa que eu acho curiosa é que essa definição aí de Overcompensate tá associada, no que eu li, no parágrafo que eu li, tem um asterisco ao lado da palavra duty, função, né? Serviço. Quando eles falam de fazer o serviço e levar todos os inimigos do vialismo a uma justiça, né? Enfim, punir os inimigos do vialismo. Então, a definição de overcompensate está associada a essa definição de função para os habitantes de Dima. É curioso também. E, por fim, a última coisa que a gente tem nessa carta aqui, está escrito lá embaixo. All earthly honor, então toda a honra terrena, né, vai para, né, direcionada para The Glorious Gone, a gloriosa partida, que a gente sabe que é uma referência clara ao vialismo, a gente lembra da letra de Leave the City, né, e também não vou me estender no vialismo aqui, mas é a ideia de que eles glorificam a morte. A morte é uma coisa muito importante para a conduta vialista, é uma coisa gloriosa, né? Por isso que eles se referem à gloriosa partida. E aí, isso foi descrito também na carta do Clancy, fala sobre o clipe de Saturday, porque ele diz que o show lá feito no barco era parte da Assembleia da Partida Gloriosa. Então tá tudo meio conectado aí de forma macabra. Bom, por último, a gente tem uma página final aí que, de novo, está escrito que o documento é prova, evidence do município sagrado de Dima e blá blá blá. Eles falam um pouco mais sobre isso. O que é relevante aqui, o que chama mais atenção dessa página, é que a gente tem uma frase escrita à mão, com caneta. Novamente, não sei se de fato foi escrita à mão ou se foi xerocada, mas enfim, é como se tivesse sido escrita à caneta. O que mais chama a atenção instantaneamente quando a gente olha aqui é que parece muito com a letra do Tyler. Para quem vai lembrar de manuscritos das letras do 21 Pilots que a gente já viu, até no próprio lyric video de Redecorate, que tem lá a letra escrita, essa daqui parece muito a letra do Tyler. E ele está perguntando, como que você encontrou o site Dima.org do Clancy lá, que é o link com as cartas do Clancy? Então aí, peculiar, né? Porque para mim o que faz sentido seria o Clancy estar perguntando para alguém como foi que essa pessoa encontrou as cartas dele. E aí, se for isso, a gente volta para a teoria de que o Tyler é o Clancy. Embora eu, particularmente, não goste dessa teoria, porque em muitos momentos ela não faz sentido. Lá, uma das primeiras cartas que a gente teve que o Clancy narrou o clipe de Jumpsuit, não faz sentido porque ele narra o clipe inteiro, ele vê o Tyler, ele vê o Tyler com o bispo dele, ele vê o Josh, então não teria como o Clancy ser essa pessoa que ele tá descrevendo que viu. E a gente sabe também que o bispo do Tyler é o Nico e o bispo do Clancy é o Kions. Então a gente tem umas diferenças bem grandes entre as narrativas, mas que ao mesmo tempo eles deixam muito na nossa cara que o Clancy é o Tyler. Mesmo É, negando, eles deixam muito na nossa cara. Então é isso que deixa aquela marca de questionamento. Inclusive, existem algumas teorias, estava lendo esses dias sobre isso, que dizem que essas cartas pós a Era Trench, no caso, as cartas pós 2019, né, que viemos a ter só no clipe de The Outside, em 2022, seriam cartas realmente assinadas pelo Tyler. Feitas pelo Tyler, e essas da Era Trench seriam de um Clancy que já morreu, tanto que eles deixavam esses símbolos de que o Clancy estava morto. O próprio nome do álbum era um anagrama para Clancy's Dead, então muitas pessoas acreditam que possa ser isso. O Tyler está continuando esse legado do Clancy, assinando as cartas como ele. E também tem outras teorias que acham que o Clancy pode ser apenas um pseudônimo para várias pessoas que conseguem sair de Dima, ou então para as pessoas se comunicarem. É algo meio incerto ainda o que realmente Clancy possa significar. a teoria do pseudônimo acho que faz sentido, porque daí o Clancy poderia ser, na verdade, ter sido várias pessoas em contextos diferentes, então, nessa carta que eu falei que não faz sentido porque ele tá narrando o clipe de Jumpsuit,
não era o Tyler, mas nessas aqui, o clipe de Saturday, o clipe de The Outside, faz todo sentido ser o Tyler. Então, pode ser várias pessoas se apropriando de um mesmo nome, pessoas diferentes se apropriando de um nome igual, né? Ou pode ser isso, que o Clancy morreu de verdade, e aí o Tyler tá continuando o trabalho dele. Mas se for isso, será que Dima sabe que o Clancy de verdade morreu? Ou será que eles estão achando que essa pessoa assinando Clancy é o Clancy mesmo? Porque esses documentos aqui deixaram muito claro pra gente que Dima tá em pânico com o Clancy. A questão é saber se eles acham que é o Clancy de verdade ou se eles sabem que não é o Clancy de verdade, mas eles se referem ao Clancy. Talvez só o nome Clancy deixe os bispos em desespero, porque eles sabem o que representa, é um nome muito forte. Então, por mais que não seja o Clancy mesmo, a pessoa estar usando esse nome já é assustador para eles. Pode ser alguma coisa assim. Ou pode também não ser nada disso, pode não ter nada a ver o que a gente está falando aqui, Clancy pode ser uma outra pessoa que a gente nem sabe o que é. Realmente não tem como a gente saber essa altura do campeonato. A gente só levanta várias teorias e essa é a que está mais nebulosa, porque a gente tem recebido vários sinais diferentes, cada hora parece uma coisa, então não dá para saber ao certo. Ainda nessa última carta, a gente vê nas letras vermelhas da evidência do que o próprio governo colocou, que existem algumas letras que estão um pouco borradas, elas estão meio duplicadas, como se tivesse tido uma falha na impressão. E ao juntar elas, a gente consegue formar a palavra still alive, ou seja, continua vivo. Então, por que será que eles quiseram dar essa mensagem pra gente? Então, sabendo que essa carta não é a carta que o Clancy escreveu de fato, né? É um documento do governo, fica mais enigmático ainda. Ele tem um still alive escondido aí no meio. Isso. E foi usando essa mesma lógica que na própria carta a gente também consegue encontrar algumas dessas letras borradas e os fãs tentaram fazer a mesma coisa, pegar as letras e organizar para formar uma frase, ver se era um anagrama para alguma coisa, mas ninguém conseguiu formar nada. Até formaram algumas palavras, mas particularmente eu acho que não faça nenhum sentido nessa narrativa, é apenas coincidência mesmo. Mas uma coisa que deixou o pessoal bastante intrigado foi que existia uma ordem lógica nessas letras borradas na carta. Uhum. Elas sempre estavam sendo borradas na segunda linha, ou na segunda letra da primeira linha, na segunda letra da segunda linha e na nona letra da terceira linha. E isso ia se repetindo na quarta linha, na quinta, na sexta. Então sempre formava 229, 229, 229. E voltando lá ao início do episódio, né? O número 229 já está bem presente. A data 29/2, 29 de fevereiro está bem presente. Então, mais uma vez, eles colocaram na nossa cara esse mesmo número. Pois é, vocês estão esfregando muito isso na nossa cara. Se não vier alguma coisa aí no dia 29, eu desisto. De vez. Porque, meu Deus. Cada É, vez mais difícil ser fã dessa banda. cada vez mais difícil, cara. Não pode nem mais dormir em paz. Tá triste. Bom, como se não fosse suficiente, fita vermelha, carta de Clancy, carta enviada pelo correio, documento exclusivo do governo. A gente teve mais uma atualização nessa loucura toda. Ontem, no dia 17 de fevereiro de 2024, a gente teve pela primeira vez acesso à logo nova dessa nova era do 21 Pilots. A gente sabe que eles trocam de logo, eles adaptam a logo a cada era. E dessa vez a gente obteve, eles divulgaram pela primeira vez a logo nova, porque apareceu em um outdoor lá em Varsóvia, a logo com o fundo, então vermelho alaranjado misturado com amarelo, a logo nova deles, que é parecida, ela é um pouco mais grossa, bem mais grossa na verdade do que as eras anteriores, lembra a logo do Original at Best em termos de grossura, mas não é tão grossa quanto, e ela tá, a barrinha maior, dessa vez ela domina o círculo inteiro do símbolo, né? Então é uma logo um pouco diferente, como sempre é. O que chama atenção é o fundo, que é 100% uma pegada de vermelho mesmo, de fogo, chamas, labaredas. E o mais intrigante de tudo é que quando a gente olha para essa imagem que eles colocaram no outdoor, as bordas têm várias letras estranhas escritas lá, que nem parece letra direito, é uma coisa esquisita. Só que quando você olha essas letras na vertical, você consegue ver que dá para tá escrito Clancy.
E quando você olha essas letras na horizontal, de uma certa forma, quando você dá zoom, enfim, tá escrito Voldzoi, que é a Ilha da Violência. Então, é assim. O que exatamente quer dizer o fato de essas duas palavras estarem na logo dos meninos, não sei. Será que vão ser palavras presentes no nome do próximo álbum? Não sei, não sabemos. Mas o fato é que a gente consegue ler Clancy e a gente consegue ler Voldzoi, né, nessa logo nova. É quase uma bandeira, né? Não é, a logo em si é a pequenininha. Isso daí é o outdoor, o pôster mesmo. E tem mensagens escondidas. Então, o primeiro outdoor que a gente viu foi em Varsóvia, foi divulgado ontem, no dia 17, e desde hoje, dia 18, às 4 horas da tarde, já tivemos mais outdoors sendo divulgados, né, Luiz? Sim, depois desse encontrado em Varsóvia, demorou um pouco comparado às outras eras, né? Que a gente costuma receber já um banner, um outdoor em cima do outro. Mas dessa vez, algumas horas depois, a gente conseguiu encontrar mais 2 outdoors em Toronto, no Canadá. E hoje, né, no dia 18, a gente já teve também, se eu não me engano, foi um na Espanha, ou foram 2 na Espanha já. Então, aos poucos estão aparecendo aí, por mais que esteja demorando, mas eu acho que eles vão levar um pouco mais, né, um pouco mais de tempo nessa divulgação. Ao contrário das outras eras que 2 dias depois eles já lançavam um single. A gente particularmente achou que poderia acontecer alguma coisa hoje, por causa de Polarize, né, que ele cita Domingo en Fuego, e pelo fato de ter começado a divulgar outdoor e pôster ontem, já no dia 17, como o Luiz falou, a gente tem um histórico de as coisas acontecerem bem rápido, quando eles começam a divulgar as coisas nas cidades, no dia seguinte, 2 dias depois, a gente já tem música nova. Não é o que tá. Bom, pelo menos não aconteceu nada desse Até o sentido momento, até o momento, 4h10 da tarde do dia 18 de fevereiro, sei lá, né? Nessa banda é maluca. Mas a gente acha que realmente tudo indica para o dia 29 de fevereiro mesmo. E eles vão demorar um tempinho mais nessa divulgação. Por que? Não sei. Talvez seja só que eles querem fazer um suspense maior, afinal é o encerramento da narrativa. Talvez tenha um outro motivo por trás. Não sei. O fato é que eu acho que a gente vai ter várias atualizações nos próximos dias, mas a música mesmo só dia 29. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio do podcast. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha ficado um pouco mais fácil de organizar cronologicamente os acontecimentos, que tenha ficado um pouco mais claro algumas coisas para vocês. Se vocês gostaram, comentem aí, compartilhem, também deem ideias pra gente, que temas que vocês gostariam de ver abordados aqui no nosso podcast. A nossa ideia é que a gente faça isso com mais frequência agora nessa era que está rolando. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente já começou a fazer Spaces, podcast, como vocês estão vendo aqui, mas a gente vai fazer cada vez mais coisas, se tudo der certo. Então, acompanhem a gente para vocês não perderem nada. E é isso, até a próxima. valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.